Opa, tranquilo? Semana passada eu trouxe um vídeo do esboço desse asa noturna e hoje eu vou te mostrar todo o processo de coloração, te passando diversas dicas de pintura e uma técnica em específico que vai mudar completamente o jeito que você faz seus desenhos. Inclusive, esse vídeo aqui é uma collab com o meu mano jovem desenhista, desde já agradeço demais a oportunidade, irmão. E se por acaso você mora numa caverna e ainda não é inscrito no canal dele, vou deixar o link do vídeo dele aí na descrição, tá? A única coisa que eu te peço é um like e, se possível, hype o vídeo também para ele chegar em mais gente. Então vamos lá, mano. Fazia bastante tempo que eu não finalizava um desenho, então eu optei por pegar uma referência com um estilo de coloração um pouco mais blocado. Isso não quer dizer que a referência é mais simples, tá? Só que a pintura em si não tem tantos degradês, não tem tanta variação de cor suave, né? Entre as partes do desenho. E também com materiais um pouco mais simples para você pegar a prática novamente. Isso é até uma dica que eu passo para você que está iniciando ou querendo retornar os desenhos, utilizar realmente de materiais mais simples que vão te trazer um pouco mais de dificuldade na hora da pintura, para você ir pegando a prática sobre aquele material e sobre a pintura em si, beleza? Como todo desenho, comecei pelo rosto, que foi uma das poucas partes do desenho que tinha uma coloração um pouco mais quente. Contudo, foi uma das partes do desenho que eu menos gostei de pintar, porque por eu estar bastante enferrujado, eu senti que eu acabei vacilando em algumas escolhas de cor, e isso gerou pouco contraste entre a parte da sombra e a parte da luz do desenho. Não que seja algo que deixe as duas extremamente próximas, mas eu queria ressaltar realmente esse contraste e eu deixei um pouco a desejar nessa parte. Se vocês forem perceber também, na parte da nuca e um pouco da orelha ali, eu acabei puxando alguns tons um pouco mais azulados, roxos, entre aspas, para gerar essa diferença de saturação. Porém, como eu disse, pela escolha de cor, não teve o contraste que eu queria entre essas duas partes. Finalizando o rosto, optei por ir pro cabelo, que foi a parte mais simples de colorir, sendo sincero. A única dificuldade mesmo foi demarcar as áreas, né? Então isso demorou um pouquinho mais de tempo do que eu desejava, mas na pintura em si foi extremamente fácil. Então eu acabei utilizando tons de cinza para a parte média assim do cabelo e uso do preto puro pra sombra, que é uma estética que eu curto muito das HQs e que funciona muito bem, mano. Então você gera esse contraste instintivamente entre o preto e o tom médio, independente do tom que você estiver utilizando. Isso deixa a estética muito legal. E eu acabei usando o lápis branco da Posca para gerar alguns efeitos de luz. Eu tô utilizando o lápis branco da Posca porque os outros acabou, né? E não tem muito o que fazer. Bora partir agora pro corpo da asa noturna, que é a maior parte desse desenho assim no geral. Eu comecei marcando as áreas de preto com o marcador. Eu tô utilizando os marcadores da Touch que eu ganhei, porque os meus da Evoke começaram a dar algumas pequenas falhas, mas até aí normal, porque já faz bastante tempo que eu tô utilizando eles. E eu tentei fazer o mesmo com o tom médio, mas o material em si não me permitiu, mano. Isso me deixou triste, porque na hora que eu fui passar o marcador, ele estava sempre com excesso de tinta, independente de quanto eu passasse, um lado tava falhando e o outro tava com excesso de tinta e poderia prejudicar o desenho. E como era uma collab, eu não podia correr esse risco. Então eu acabei fazendo a base com o cinza escuro da Faber-Castell mesmo, um lápis de cor, sem aplicar tanta força. E após isso, passei o lápis preto por cima dos marcadores para homogeneizar as áreas, além de fazer algumas das rachuras e sombreamentos para começar a passar as camadas dos outros tons, que sinceramente foram os mesmos por todo o desenho. Então utilizei bastante do cinza escuro, utilizei bastante do cinza azulado, um pouco de sépia e outras tonalidades de cinza do Super Soft, principalmente, para ir mesclando esses tons e aos poucos fechando a camada. Contudo, mesmo não tendo fechado a camada da parte cinza ainda, eu passei a primeira camada de laranja nas iluminações para depois fechar todas as camadas num só momento. Esse contraste entre a parte cinza e a parte laranja, essas pequenas iluminações, foram um dos fatores que levaram o desenho a ter uma estética muito legal, pois a relação entre a luz, que é um tom quente, para a parte cinza, que é um tom mais neutro, e ainda assim, com o contraste do preto puro extremamente forte no desenho, faz com que essa pintura seja extremamente estética. Meu parceiro, você tá querendo aprender a desenhar melhor e não sabe por onde começar? Pensando nisso, chegou o Jornada Jovem Desenhista, um curso completo por apenas R$ 67,00. Tendo 29 aulas, você aprenderá desde os fundamentos até técnicas avançadas sobre desenho, com um método que já conquistou mais de 2.000 alunos. Você ainda terá 7 dias de garantia, por mais que eu seja uma das provas que o método funciona, e além disso pode adicionar o módulo de pintura e o suporte direto com o professor caso queira. Não deixa passar essa oportunidade, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tamo junto! Partindo agora pro símbolo e para as áreas azuis da roupa do asa noturna, eu comecei fazendo a base primeiramente, do mesmo jeito que eu fiz a roupa, para depois mexendo aos poucos no valor tonal daquela área, passando desde um tom mais escuro, como o azul turquesa, e vindo aos poucos até a iluminação com o branco. Então eu utilizei diversos tons, como o azul real, o azul comum, o azul claro, para ir realmente criando o contraste e o sombreamento daquela área, beleza? Sobre essa parte não tem muito o que falar, sinceramente, porque foi um setor relativamente
relativamente simples, porque não tem tanta variação realmente. Então eu já vou falar diretamente o que eu queria falar desde o começo do vídeo, que é sobre a técnica que eu falei pra vocês. Não é bem uma técnica, mas é uma coisa que muda completamente os seus desenhos, mano, que é o contraste que eu disse anteriormente, não só dos valores tonais, mas sobre as relações das cores usadas no desenho no círculo cromático. Percebe que todos os aspectos do desenho, principalmente o fundo, geram um contraste muito forte com as partes principais daquele personagem, tendo um fundo, um sombreamento com uma perspectiva um pouco mais sombria e uma monotonia dos tons, como eu disse, o uso do cinza, o uso do preto, gerando um contraste extremamente forte com as áreas da iluminação, com as áreas do símbolo, com o rosto do personagem. E esse aspecto, ele é importante por quê? Porque ele puxa a atenção do seu espectador, da pessoa que está vendo o seu desenho, para realmente os pontos principais daquela arte. Isso se adequa muito bem aos quadrinhos, né? Onde a visão do leitor, ela tem que ser puxada para um ponto específico, para uma parte específica, para gerar a mensagem que o autor, que o desenhista, ele quer passar com aquele quadro, fechou? Então essa é uma das coisas mais importantes, é uma parte extremamente que a gente tem que estudar bastante no fundamento da composição e que funciona muito bem na hora que a gente for reproduzir também uma referência. Basicamente esse foi o conteúdo que eu queria passar para vocês, então o resultado final vai estar aí no fim do vídeo para vocês verem como ficou esse desenho. Muito obrigado, jovem, novamente pela oportunidade dessa collab. E se você quer aprender a desenhar e colorir com o mesmo método que eu utilizei para estar evoluindo os desenhos, dá uma olhada aí na descrição do meu vídeo, fechou? Então é isso, tamo junto, falou, fui, fiquem com Deus. Não consigo me sentir vivo, azul combina mais comigo. Mas a escura, mas a noturna mostra que o antigo Robin morreu. Justiça pura e absoluta pra não tocar em nós.